da glória de Deus, amém? Queridos, então vamos receber a palavra que o Senhor nos direcionou para essa noite. Nós estamos num propósito de oração pela família. Quem aí está orando pela família? Levanta a mão para mim. Glória a Deus. As mulheres estão empenhadas na intercessão, no clamor, na guerra pelas famílias, amém? E vai valer a pena, queridos. Eu digo a vocês, tem sido uma bênção na minha vida. Tenho recebido já de Deus respostas maravilhosas. Falei, meu Deus, o Senhor é bom demais. O Senhor ouve mesmo as nossas orações, né? Tem coisas que é mais simples, tem coisas que são mais complexas, né? Mas Deus parece que vai liberando e a gente vai vendo que é Ele que está no comando, no controle de tudo, amém? Então, nessas terças-feiras nós estamos falando sobre a família resposta do céu para essa terra, amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a presença de Deus no seu lar, amém? Por quê? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque a vida cristã, ela não se resume a gente ser membro de uma comunidade, a gente afirmar que somos cristãos, cremos em Cristo, não é verdade? Adoramos a um Deus vivo e verdadeiro, adoramos em espírito e em verdade, servimos ao Senhor, entendemos a obra, a igreja, mas o primeiro lugar que o Senhor deseja manifestar a presença dEle é no nosso lar. Né? E será que Deus manifesta a presença dEle de qualquer forma? Será que Deus está em qualquer lugar manifestando o seu amor, o seu poder, a sua glória? O nosso lar, nós já falamos aqui, é um lugar santo, é um lugar separado, consagrado ao Senhor, é um santuário para Deus, ou pelo menos deveria ser. Então eu creio, queridos, que depende muito de nós, que habitamos dentro desse lar, que governamos o lar, que lideramos o lar. Depende muito de nós o quanto a presença de Deus vai se manifestar ali. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo, ele se entristece com algumas coisas, não é verdade? Onde ele não é honrado, onde ele não é respeitado, onde não há o temor do Senhor, o Espírito Santo se afasta, ele se ausenta, ele se entristece. E a Bíblia fala também que nós cristãos não devemos apagar o Espírito. Imagina como uma chama acesa, como o Espírito Santo como uma chama que arde, não é? Acesa. Se ela for apagada, acabou, não tem sentido, fica um vazio, não é verdade? Então, manter a chama do Espírito acesa nas nossas casas depende de cada um de nós. Não é culpa de um, não é culpa do outro, é cada um assumindo a sua responsabilidade, amém? Então eu quero dizer a vocês que Deus quer que a sua casa seja um pedaço do céu, um lugar onde a presença dEle é constante, um lugar onde tem santidade, um lugar onde tem poder de Deus também. Mas a verdade, queridos, é que a gente percebe que muitas famílias têm perdido essa conexão com o céu, não é? Porque se o Espírito não estiver movendo, a conexão com o céu é perdida, a ligação com Deus é perdida, não é? Muitas famílias têm sofrido com isso, mas nós estamos aqui para aprender o que nós vamos fazer para recuperar a presença gloriosa de Deus na nossa vida e na nossa família. E também aumentar ainda mais essa presença. Amém? Você consegue perceber quando você põe o seu pé dentro da sua casa e ali você percebe a paz
do Espírito reinando, uma graça, uma leveza, não um lugar de confusão e de peso, mas um lugar de alegria, um lugar para onde você quer voltar, um lugar que você mais deseja estar, deve ser a sua casa, porque ali estão as pessoas mais importantes da sua vida e ali está a presença do teu Senhor. Amém? Vamos buscar isso juntos então? A gente falou um pouquinho no primeiro culto sobre Abraão. E eu lembro que nós terminamos dizendo que Abraão foi um homem de aliança com Deus. Foi um homem que levantava altares por onde ele passava. Isso não era à toa. Abraão sabia que o altar representava o compromisso dele com Deus, a entrega ele a Deus, o serviço dele ao Senhor. Então ele foi um peregrino por muitas terras, mas em todas as suas paradas, Abraão levantava um altar ao Senhor. Amém? E a gente sabe que Abraão foi um homem próspero e abençoado, né? E Deus cumpriu as promessas que tinha na vida dele. Abra sua Bíblia, eu quero falar com você alguns pontos nessa noite. E a gente vai deixar alguns spoilers aqui para a semana que vem, tá? No próximo culto, você não pode perder, de verdade. Eu falei assim com o Bispo Paulo hoje, falei, amor, me dá uma opinião aqui. Você acha que a gente deve falar tudo isso aqui? Ou eu devo guardar um pouquinho para a semana que vem? Aí ele falou assim, não, guarda para a semana que vem. Né? Conhece seu bispo, né? Gosta de surpresa, gosta de instigar o povo, né? Desse jeito aí. Então, a gente vai começar hoje e vamos terminar a semana que vem algo muito especial. Amém? Que o Senhor nos deu. Abra sua Bíblia em 2º livro de Samuel, capítulo 6, versículo 10 a 12. Então, eu quero falar com você sobre algo importante. É a presença do Senhor que define as bênçãos na nossa casa. É a presença do Senhor que vai dizer se há promessas, vitórias e abundância dentro do nosso lar. E aí tem uma passagem muito linda na vida de Davi e na vida de Obed-edom, que comprova isso para a gente. Então, 2 Samuel 6, versículo 10 em diante, depois eu vou te explicar, diz assim: não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Então, para a gente entender o que significa esse momento, Davi estava assumindo a posição de rei. Davi já havia enfrentado diversas batalhas, lutas, perseguições, mas agora ele estava sendo levantado como vencedor, rei sobre Hebrom, depois rei sobre todo Israel, né? E aí, uma das primeiras coisas que Davi vai fazer quando ele assume o reinado, essa autoridade, você sabe que Davi era um adorador, ele decide trazer de volta a arca do Senhor para a cidade de Davi. Você conhece bem essa história, né? Davi, ele amava a presença de Deus. Davi não conseguia ficar longe da presença de Deus. Tudo que ele fazia, ele, em primeiro lugar, ele buscava, ele consultava, ele dependia de Deus antes de fazer qualquer coisa. Então, como começar um reinado? Como começar um projeto sem
a presença de Deus. Então, ele decidiu trazer de volta essa arca que estava nas mãos dos inimigos para a cidade de Davi. E você sabe, o foco não é esse, mas nesse caminho aí de trazer a arca de volta, né, eles vacilaram na forma de fazer, e uma pessoa acabou tocando na arca, e essa pessoa foi fulminada. Eles colocaram a arca em cima de bois, né, e não era essa a forma que Deus tinha estabelecido, e os bois tropeçaram no caminho, alguém tentou segurar a arca, e foi fulminado, instantaneamente, morreu, porque tocou onde não poderia tocar, tocou em algo que era sagrado, santo, e morreu. Bem, mas não é isso o foco da nossa história aqui. Dali para frente, então, Davi pensou assim: eu preciso ter zelo e temor do Senhor nesse momento. Eu não vou levar direto a arca do Senhor para a cidade de Davi. Eu vou deixar essa arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. Agora você pensa comigo esse homem, sabendo que aconteceu tudo isso aí, né? Aceitar essa arca sagrada, né? Que representava a presença de Deus dentro da sua própria casa. Como que você reagiria? Qual seria a sua atitude? Sabendo que aquela arca passaria ali 3 meses dentro da sua casa. Mas aí é que a gente começa a entender que o que importa para Deus é o nosso coração. É o quanto nós amamos, tememos e valorizamos a sua presença. Esse homem era um adorador e não sabia. Esse homem era alguém temente a Deus e não sabia. E a Bíblia diz que durante 3 meses e que a arca do Senhor ficou depositada na sua casa, ele só recebeu bênção. Ele prosperou, ele cresceu, ele teve paz, ele teve bênção, ele teve vitória. Os seus filhos foram abençoados, toda a sua família foi abençoada. Amém? Então preste atenção em algo, quero te dizer. A arca representava, ela simbolizava a presença de Deus ali, naquele momento. E precisava ser feito com muito zelo mesmo. Mas ali, querido, o que mais importava era o coração daquelas pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes a presença de Deus, ela está se manifestando ao nosso redor. No ambiente onde nós estamos, até mesmo na nossa casa, mas para que eu seja abençoado, o meu lar seja abençoado, depende da postura que eu tenho diante da sua presença. Eu posso estar muito perto dela, mas não usufruir, não receber daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Porque a presença de Deus, querido, ela exige de nós um coração quebrantado, um coração obediente, um coração que teme ao Senhor. Fala a verdade para mim. Quantas vezes a gente esquece que Deus está presente no lugar onde nós estamos? Quantas vezes a gente fala tanta besteira, a gente murmura, a gente discute, a gente arruma confusão dentro da nossa casa e esquecemos que ali é o lugar onde a arca do Senhor está presente. Porque hoje não existe mais a arca, mas é o Espírito Santo de Deus que move, que mora, que habita conosco. Amém? É muito sério isso. Por que que Obed-Edom foi tão abençoado em 3 meses? Por quê? A arca do Senhor, ela tem ali símbolos dentro dela, não é verdade? Quem sabe o que tinha dentro dessa arca? Você sabe que ela era toda de ouro, uma peça maravilhosa, um baú, né? Todo esculpido com querubins, né? Coisa mais linda, todo revestido de ouro. Mas dentro dela tinha o quê? Quem sabe falar? Dentro da arca tinha as tábuas da lei, certo?
que Moisés recebeu do Senhor, tinha o quê? Uma vara que floresceu, chamada vara de Arão. E o que mais que tinha dentro dessa arca? Tinha o maná, né? O alimento que Deus fez descer do céu para alimentar o povo no deserto. Então, sabe o que representa, o que há dentro dessa arca? Dentro da arca tem provisão, porque maná é provisão. Dentro da arca tem autoridade sacerdotal. A vara é para lembrar da autoridade que Deus deu ao sacerdote para ser um canal dele nesse mundo, nessa terra. E as tábuas da lei que representam a sua direção, a sua palavra, as instruções do Senhor. Então, é um símbolo, mas na verdade, o mundo espiritual é assim. Sobre a casa de Obed-edom, ele estava recebendo, na verdade, tudo isso. Autoridade, provisão, estava recebendo a palavra de Deus na sua casa. Querido, nós precisamos que essas três coisas estejam presentes no nosso lar, para que a gente seja abençoado. Você entende isso? Sem autoridade dada por Deus, a gente não pode profetizar, a gente não pode orar, a gente não pode clamar, interceder. Isso tudo vem da autoridade. Sem a palavra de Deus todos os dias na nossa vida, para a gente encontrar solução, resposta, direção, precisamos dela. E a provisão que o Senhor dá, Jesus falou na oração do Pai Nosso, não é? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É a provisão diária que o Senhor tem para aqueles que temem a Ele. Não vai faltar na sua vida provisão, se você tem a presença de Deus na sua casa, se você é obediente à sua palavra, se você honra o Senhor. Agora, se você faz tudo errado, tudo diferente do que a palavra diz, se você não decide fazer as coisas do seu jeito, se você gasta tudo que vem na sua mão, você não pergunta para Deus o que Ele quer, aí é responsabilidade de cada um de nós. Você entende? Não tem lógica, queridos, alguém que serve ao Senhor, é de Deus, uma família pertence ao Senhor, tem a presença de Deus no seu lar e está dando tudo errado. Não pode. Tem alguma coisa que não encaixa. Entende? Nós passamos por desertos, passamos por tempos difíceis, mas o Senhor está conosco todos os dias, e Ele permanece fiel na nossa vida. Ele prometeu isso, amém? Então a vida de Obed-edom é um exemplo para nós seguirmos. Pastora, mas a arca só ficou 3 meses na casa desse homem. Foi o suficiente. Também é querer demais, né? Que a arca era para ficar no lugar, né? Para que fosse um lugar de adoração para todo o povo, né? Então Deus deu um gostinho para Obed-edom, para ele entender o que era a manifestação da presença de Deus. Mas eu digo para você, 3 meses na presença do Senhor é suficiente para mudar uma história, para mudar uma vida. Eu sei que esse homem nunca mais foi o mesmo, porque ele viu algo diferente acontecer na vida dele. E a Bíblia garante para nós que toda a sua casa foi abençoada. E a partir desse momento, Obed-edom foi promovido. Ele agora se torna porteiro nesse local onde, foi separado para adorar a Deus, para colocar a arca. Ainda não havia o templo, nós sabemos. O templo só foi construído por Salomão, após o reinado de Davi. Então, um lugar, uma tenda que Davi estabeleceu para receber a arca. Ele virou porteiro, virou diácono, um servo do Senhor. Ele e os seus filhos. Que exemplo, que coisa gloriosa. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, querido. Deus quer nos abençoar.
Deus quer abençoar a tua casa, Deus quer pôr em ordem a sua casa. E hoje é uma noite para você começar a pensar sobre isso. Quais são os altares do meu lar que estão derrubados? Quais são os altares da minha família que o fogo já apagou? Tem algumas coisas que a gente tem que cuidar. O sacerdote naquele tempo, ele tinha que cuidar do altar. Ele não podia deixar o fogo apagar. Na nossa casa também é assim, querido. Que o Senhor venha nesse tempo abrir os nossos olhos espirituais, o nosso entendimento para tudo que está acontecendo dentro do nosso lar. As coisas boas, como Deus está movendo, mas também onde nós estamos sendo atacados, roubados, onde a gente está perdendo. A gente podia estar usufruindo muito mais dessa glória dentro do nosso lar. Você já pensou o teu vizinho bater lá na sua porta e perguntar assim: aqui, o que acontece aí na sua casa? O que está acontecendo aí? Porque eu sinto um negócio diferente. Vocês têm algo diferente aí? Eu vejo vocês felizes, eu vejo vocês alegres, eu vejo vocês sendo abençoados, prosperando. E você vai dizer o quê? A presença do meu Deus está neste lugar. A paz que eu tenho, ela não vem de mim mesma, ela vem do alto, ela vem do Senhor. A paz que ninguém, que o mundo não pode dar, é a paz que eu tenho na minha casa. Na minha casa tem adoração, na minha casa tem louvor, na minha casa tem amor, as pessoas se relacionam. Não é cada um no seu canto, cada um no seu cômodo. Entende? Comece a perceber quais são os altares a deuses estranhos que precisam ser derribados dentro do seu lar, para que você possa erguer um altar verdadeiro ao Deus vivo, que a arca do Senhor se estabeleça ali. Amém? Você está entendendo? Precisa de temor, precisa de reverência. Aí eu pensando nisso, lá no Novo Testamento, a Bíblia diz que Paulo teve um encontro ali com aquele homem carcereiro na prisão. Não é verdade? Enquanto Paulo e Silas adoravam o Senhor, as cadeias se abriram. E ali tinha um homem, um carcereiro, que estava vigiando Paulo para não fugir, né? Mas Deus faz tudo diferente, Deus liberta aqueles homens, mas Deus tinha um propósito na vida daquele homem, um romano, um centurião, alguém que estava ali, um oficial. E a Bíblia fala que aquele homem, ele aceita Jesus, ele recebe Jesus, ele e a sua família são salvos, porque tiveram um encontro com Deus naquele lugar, porque ouviram a mensagem, uma família foi transformada. É assim que Deus quer fazer. É assim que Deus continua fazendo no tempo de hoje, amém? E outra coisa que eu quero dizer a você, observa os sinais de que a presença de Deus não está atuando na sua casa ou na sua vida. Alguns dos sinais que a gente pode perceber é brigas constantes, confusão, discussões constantes, as pessoas não se entendem dentro de casa, e não é que um é culpado e o outro não é, é porque não está tendo entendimento, a comunicação não está batendo, o inimigo está jogando, plantando semente aqui e ali para separar a sua família. O que mais? A gente pode ver um isolamento muito grande dentro de casa, uma frieza nos relacionamentos. Queridos, isso não é normal. A gente precisa acordar para isso. Deus fez a família para se relacionar, para estar sentado à mesa, para gastar tempo conversando, ensinando, edificando. Hoje em dia, cada um com a sua tela na mão, cada um num cômodo. Antigamente não era televisão, né? Vocês lembram? Não sei da sua época, mas na minha época de
de nova ainda, né, na casa dos meus pais, sempre teve televisão. A televisão sempre teve ligada. Só que todo mundo sentava na frente da televisão junto. Mal ou bem, a gente conversava, né? A gente ria, a gente comia junto ali. Estou lembrando aqui. Mas hoje está pior, querido. Porque nem televisão, muitos não estão ligando mais. É o celular, né? E aí um está no celular no banheiro, outro está no celular no quarto, outro está no celular na cozinha, né? E que hora que esse povo se une, se junta? Muitas vezes é na hora do problema, né? Na hora que desandou, na hora que deu errado, aí tem que juntar para resolver. Só que aí não tem ninguém disposto a ter paciência com o outro. O amor não foi cultivado. Não foi construído algo. Porque a família precisa construir, ligar corações, gerar relacionamento, aturar mesmo um ao outro. Porque é assim que a gente vai crescer. Perdoar pelos pecados, as mágoas, liberar perdão. É muito sério. E a gente vê outro sintoma muito forte, desobediência dos filhos. Queridos, se é uma desobediência constante, insistente, alguma coisa está errada. Eu tenho visto muitos pais reclamarem, falarem a respeito disso, vivendo desafios com isso. Porque menino não escuta, porque filho não ouve, porque a cabeça está não sei onde. Muitas vezes a desobediência dos filhos está na falta de relacionamento do casal. Porque os filhos, eles respondem ao casamento dos pais, ao relacionamento dos mais velhos, dos adultos. A gente precisa observar, tem desobediência na sua casa, falta de temor a Deus, naquilo que vê, naquilo que assiste, naquilo que escuta, naquilo que faz, pecado escondido, lugar onde é praticado pecado. Falta temor ao Senhor, lembrar que eu estou num lugar santo, não é só quando eu venho na igreja, não, é dentro da minha casa, e o Senhor vê tudo que eu faço lá, se eu cuido, se eu não cuido, se eu oro, se eu não oro, meus pensamentos como estão, o que eu faço no meu quarto com a porta fechada, Deus sabe, Deus está vendo tudo. E essas coisas, querido, vão minando as bênçãos, vão impedindo as bênçãos de chegarem sobre nós. Às vezes elas são liberadas no céu, mas não chegam na casa, são roubadas antes. Entenda isso. O mundo espiritual funciona dessa forma. Então a gente vai falar um pouco sobre isso depois. Quero que você abra comigo outro ponto que eu quero te falar hoje. Decida a quem você vai servir de verdade. Sem isso, não tem como a gente ter uma presença abundante de Deus na nossa família. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué, lá no finalzinho, tirei aqui a marcação. Josué capítulo 24. No finalzinho mesmo do livro, perto da despedida de Josué, pouco antes dele morrer, Josué convoca o seu povo para confrontá-lo e levar esse povo a tomar uma decisão. E aí no versículo 14, capítulo 24, versículo 14, diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade, com fidelidade. Deitai fora os deuses os quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa
serviremos ao Senhor. Amém? A gente fica muitas vezes só com a última frase, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas muitas vezes a gente está servindo ao Senhor e também a outros deuses. Porque não derrubamos ainda todos os altares que precisam ser derrubados. Não tem como conviver. O Deus que nós servimos, querido, é um Deus exclusivo. Ele é um Deus único. Ele não aceita dividir a sua adoração com qualquer outra coisa nessa terra, qualquer outro falso Deus. É um altar só ao Senhor. Mas muitas vezes nós temos ainda alguns altares escondidos, guardados, camuflados, enterrados dentro da nossa família. Mas é tempo da gente tomar decisões fortes, decisões radicais na nossa vida. Eu vou abrir mão disso aqui, porque isso aqui na minha vida está sendo um pecado. Escuta bem o que eu vou te falar. Nem tudo que a gente faz, assim, né, vamos dizer assim, não é tudo que a gente faz que é pecado. Mas tem coisas que se tornam pecado na nossa vida, porque estão tomando o nosso tempo, estão tomando o lugar de Deus, estão sendo alvo de serviço para nós. Um ídolo na nossa vida é aquilo que toma o nosso tempo, que toma o nosso esforço e rouba o lugar de Deus na nossa vida. Isso é um ídolo. Então, pastor, eu achava que ídolo era só aquelas coisas esquisitas, né? Naquele tempo tinham muitos deuses, né? Formados em escultura, mas não é isso não. Tem coisa boa que pode se tornar um ídolo na sua vida e na sua casa. Até o seu pet pode se tornar um ídolo na sua vida e na sua casa. É verdade. Infelizmente, muitos animais estão tomando o lugar de gente, né? Dentro das famílias, dentro dos lares. Só um exemplo. Tem muitas outras coisas aí, né? Tantas distrações, tantos prazeres, coisas até boas e legítimas. Mas é o lugar que a gente coloca cada uma delas é que define se a gente é idólatra ou se a gente não é. A gente tem que entender, querido, que Deus ele não negocia isso. A adoração é só para Ele. Amém? É tempo de você tomar decisões radicais. Raquel, quando saiu da casa do seu pai para seguir o seu marido, ela pegou um ídolo do seu pai, colocou debaixo das suas pernas, disse assim, não, eu vou, mas eu vou levar comigo. Ela teve a oportunidade de deixar para trás toda a idolatria da sua família, mas ela decidiu carregar com ela o ídolo do seu pai. E passou um aperto terrível. Porque o pai foi atrás do ídolo. E quando encontrou, né, Jacó ainda abriu a boca para dizer algo, né? Com quem estiver esse ídolo que morra. Olha aí, olha o problemão que essa mulher arrumou. E ela mentiu, ela enganou, ela escondeu. Quantas vezes a gente está carregando coisas, querido, com a gente, que nem o nosso marido sabe. Que nem nossa família de origem está sabendo. E talvez é isso aí que está impedindo a gente de ver o céu rasgar sobre a nossa casa, o céu descer sobre nós. Esses dias eu tenho orado, eu tenho perguntado ao Senhor em tudo. Senhor, me mostra em tudo. Se tem coisas que eu tenho que derrubar, que eu tenho que jogar fora, que eu tenho que destruir, que eu tenho que tomar providência, que eu tenho que resolver, me revela, Senhor, me revela. Esses dias tive um sonho, semana passada, terrível de madrugada, uma cachorrada tentando entrar na minha casa, tentando morder a gente, e a gente correndo para se defender, para fechar. Falei, é Deus. Tem que vigiar as minhas portas, tem que vigiar minhas entradas. O inimigo não está brincando com a gente.
Ele só precisa de pequenas brechas para ele entrar e tentar destruir o que é nosso, o que é de Deus na nossa vida. Entende? Então, como Josué é um exemplo para nós, querido. Eu já decidi. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês que sabem, tome a sua decisão. Vocês vão servir outros deuses ou vocês vão servir o Senhor? Você escolhe. Amém? Tem algo muito forte que a gente precisa entender. É decisão. Não é jeitinho, não é justificando, não é, ano que vem, né? No outro ano eu resolvo isso, em outra oportunidade eu vou tratar esse problema. Não. É radical. Que tem que ser tirado, tem que ser tirado. Observa a sua vida. E aí a gente olha a palavra de Deus, a resposta do povo para Josué. No capítulo 24 ainda, versículo 16, tem uma resposta tremenda do povo para Josué. Diz assim: então respondeu o povo e disse: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos, nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou diante de nós todas essas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito bem. Então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram: nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia, fez Josué aliança com o povo e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Queridos, tem segredos, tem tesouros escondidos nesse texto. Aqui Josué confrontou diretamente o povo, e o povo decidiu o quê? Nós vamos servir ao Senhor. Por que eles decidiram servir ao Senhor? Porque eles começaram a lembrar do que Deus fez por eles. Eles começaram a comparar o Deus verdadeiro com esses deuses estranhos que eles estavam sendo tentados a seguir. O que os deuses estranhos fazem por nós? O que eles são capazes de nos dar? O que eles acrescentam na nossa vida? O único que é capaz de nos arrancar da escravidão do pecado, de modificar a nossa vida, de nos libertar, é o Senhor. Então, como nós não vamos servir a esse Deus que nos amou, que enviou o seu Filho para morrer na cruz por nós, que nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o seu reino. Ah, querida, a fidelidade é algo forte para o meu coração. A fidelidade é essencial para a gente andar com Deus. Não tem jeito. E Josué fala algo muito forte aqui. Ele diz: olha, vocês mesmos são testemunha do que vocês estão falando. Vocês estão fazendo um compromisso com Deus. Depois, não volte atrás. Não regrida. Não abandone. Porque o Senhor, Ele disciplina o filho
que desfaz a sua aliança, que volta atrás da sua promessa. Então pensa, queridos, como é grande a nossa responsabilidade, que nós já somos dele. Isso Paulo falou aqui domingo, esse versículo que está em Romanos, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não submetais novamente a jugo de escravidão. Não tem volta. Não tem jeito de olhar lá para trás. Os carros foram queimados. O passado foi apagado. Não olha para trás mais. Não se deixe ser tentado a olhar o seu passado e desejar viver o que você viveu antes de Cristo. Porque com quem nós temos aliança, nós vamos até o final. Nós vamos com Ele, nos sujeitando, nos rendendo, nos humilhando ao Senhor todos os dias, matando as nossas vontades, para permanecer fiel ao nosso Deus verdadeiro, um Deus vivo. Você tem uma família para zelar, eu tenho uma família para zelar. As consequências da minha vida não são só minhas, eu tenho filhos, eu tenho um lar, eu tenho um marido, eu tenho uma vida. Eu preciso, cada dia, buscar essa presença, entende? Eu quero deixar algo para você começar a colocar em prática na sua vida. O que você pode começar a fazer hoje? Identifique quais são os ídolos. Quais são os deuses estranhos. O que você está vendo que está atormentando a sua casa. Ou se você não está vendo, peça para Deus te revelar. Onde está o foco? Onde está o problema? E lança fora aquilo que não presta. Apaga, corta, tira. Corta o fio do computador. Joga o celular no lixo se for preciso. Você está te fazendo pecar. Lança fora todo ídolo estranho que está concorrendo com a presença de Deus no seu coração, na sua vida. Outra coisa que a gente precisa fazer, levantar diante de Deus um memorial, um marco. Dizer assim, Senhor, a partir de hoje, que dia que é hoje? 19 de setembro de 2023. Não é amanhã, não é mês que vem, não é em 2024, quando chega o final do ano, você começa a fazer um monte de promessas. Você vai fazer isso, fazer aquilo outro, vai buscar Deus, vai orar, vai jejuar, não. Levante um memorial, Senhor, escreve na sua agenda, põe grande no seu quarto. A partir de hoje, eu levanto um memorial, um marco. A partir de hoje, eu vou agir diferente. Eu vou me posicionar. Eu vou fazer a minha parte. Chega de prolongar. Chega da gente ser cúmplice das trevas dentro da nossa casa. Falo isso com muito temor, porque isso é o que o Senhor tem ministrado no meu coração. Eu choro, eu luto muitas vezes dentro da minha casa, porque eu sei que os meus filhos são atacados, são alvo. Muitas vezes, das investidas do inimigo. Eu falo, Deus, o Senhor é Deus, eu não vou aceitar nada que venha do inimigo das trevas dominar a minha família. Então é isso, precisa colocar um marco. Esse povo, depois que assumiu a aliança com Deus, eles colocaram uma pedra, levantaram uma pedra como um altar, como uma testemunha da decisão que eles tomaram. Porque aí lá na frente, sabe por que a gente precisa de marcos de decisões, querido? Porque vão chegar dias que você vai precisar lembrar da aliança que você fez. Você vai na hora da sua decisão, da sua escolha, você vai ter que lembrar. Não, naquele dia eu fiz um compromisso com Deus. Eu falei, eu me comprometi, eu orei, eu louvei, eu fui lá na frente. Sei lá. A gente esquece, mas o Senhor não esquece. Tem marcos na nossa vida, são determinantes para a gente viver a presença de Deus. E por último, todo dia a gente escolhe a fidelidade
ou a infidelidade a Deus na rotina do dia a dia. É uma escolha diária. Cada dia tem um trem que se apresenta para nós, não é? É todo dia decidindo. Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu não vou andar aqui, eu vou andar aqui. Né? Hoje eu não quero orar, mas eu vou orar porque eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu defini, está no meu plano, meu projeto de vida, tem um propósito para mim. Eu vou lutar contra mim mesmo, mas eu vou permanecer fiel ao Senhor. Amém? É tão bom quando a gente consegue fazer isso, não é? A gente se sente fortalecido, animado, encorajado. Quando a gente percebe que as coisas não estão dominando mais a gente, né? Querida, açúcar me dominava, não me domina mais. Glória a Jesus. Tem hora que eu fico tão maravilhada, grata a Deus, Senhor, achei que eu nunca ia conseguir isso na minha vida. Mas hoje não me domina mais. O que te domina? O que você está lutando aí que você não consegue vencer? Qual a decisão que você tem que tomar hoje? Para que essa glória de Deus desça sobre a sua família e os seus filhos. Na semana que vem, nós vamos falar de alguns altares essenciais para manter o lar na presença de Deus. Amém? Fica de pé, quero orar pelas